Por favor, eu te dou as honras de se apresentar. Que isso! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui em mais um episódio do Toreda Cast. E hoje temos um convidado de honra. Ah, o Bob. O Bob. Verdade, gente, ó. Geralmente é o Torinho, né? Mas hoje não tem Torinho. A gente tá aqui no escritório da G3, maravilhosa agência de marketing digital. E esse aqui é o mascote deles. Por que é um cacto? O Bob. Por que é um cacto? Mano, porque ele é o Bob, cara. O Bob Entendi. é top. Tá bom. Ele foi abandonado. A gente chegou aqui no escritório que a gente aluga e tinham deixado ele. Então a gente deu um nome pra ele, a gente joga água nele uma vez a cada 3 meses. Vai ser um bom trader. É isso aí. É isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos. Espero que esse conteúdo de hoje com certeza agregue conhecimento, informação e qualidade para sua vida. Cara, acabei de pensar num negócio sensacional, mas o Bob não ajudou. Geralmente o cactus o cacto é um negócio assim, né? Um 3 assim. Só que ele tem mais. Porque o episódio de hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares do mercado financeiro. 3 pilares do mercado financeiro. Rapaz, esses caras da agência aqui, eles inventam os temas. Aí eu tenho que me virar nos 30, né? Para não fazer feio. Não, mas legal, é um tema com muito fundamento. Né? Então vamos poder ajudar vocês. Cara, é o seguinte, ó. Mercado financeiro, como eu falo em todos os episódios, ele é muito abrangente, né? Para você ser um trader, você precisa de algumas qualificações. Por exemplo, hoje, para o cara operar com o Toreda, ele não precisa ser trader. Ele pode ser um trader através dos nossos treinamentos ou não. Ele pode rentabilizar o capital através do nosso robô, que faz tudo automático, a gente que controla aquela coisa toda. Mas vamos supor que o cara fala assim, cara, eu quero ser um trader bem-sucedido, quero ter consistência, igual o Rodrigão Toreda. O que eu faço? Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa dominar os 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Você sabe quais são? Já te falei. Antes de você falar quais são os 3 pilares, eu queria falar pra galera que ainda não se inscreveu, se inscrever. Com dá certeza. Um joinha no like aí. Estamos também no Deezer e no Spotify. Só procura lá Toreda Cast para você ouvir no seu carro, né? Parar de ouvir aquele funk, aquele sertanejo que só tem sofrência, né? Ouvir um conteúdo de qualidade. É isso aí. Então vamos para os 3 pilares. Quais? Eu lembro os 3, mas você que vai explicar. Porque eu não Eu sei vou explicar, mas quais são os 3 pilares? Então, gerenciamento de risco, Ok. controle emocional Ok. e técnica. Ok. E qual desses 3 você acha? Você é meu tô aluno. Aprendendo, Você é meu aluno. galera. Junto com vocês eu tô aprendendo. E qual desses 3 você acha, Mateusão, que é o mais importante de todos? Os 3. Não, me dá um. Tem um, vai. Aí você respondeu uma resposta muito fácil. Respondeu uma resposta, ficou bom. Cara, eu diria, de tudo que a gente já conversou aqui, gerenciamento de risco. Com certeza. Gerenciamento de risco. Por quê? A gente vai abordar cada um dos temas de uma forma mais aprofundada, mas vamos pegar esse gancho aqui. Gerenciamento de risco. Se você não gerencia o seu risco, automaticamente, quando você errar a sua análise, porque nem sempre a sua análise vai estar 100% certa, a sua operação ela vai ficar com muita exposição do seu capital e aí vai ativar um dos 3 pilares, que é o emocional. Controle emocional. Então, o que acontece? Quando nós fazemos as operações e a gente consegue controlar o risco, ou seja, com lote baixinho, que não expõe o seu capital, por mais que a sua análise ou ela estava errada ou ela deu errado, ela não vai ativar o seu nível emocional. Por quê? Cara, você está com uma perca baixinha ali. Você ainda pode fazer outras estratégias para poder recuperar essa perca. Então, fica bem tranquilo, tá? Então, assim, às vezes o cara não sabe nem operar direito, mas se ele tem uma estratégia, um gerenciamento de risco bem apurado, mano, esse cara não passa susto e dificilmente ele vai perder todo o capital dele ou ter uma perca muito considerável do capital. Então, gerenciamento de risco, ele é muito importante. Beleza, Rodrigão, como que eu faço para gerenciar o risco? Vamos pegar esse primeiro tema como o primeiro assunto que a gente vai falar. Como que você gerencia o risco? Então vamos lá. Quando você faz uma operação dentro do mercado financeiro, você tem que determinar qual é o tamanho do seu lote, ou qual é o tamanho do volume, ou qual é o tamanho do contrato, por exemplo, para quem opera B3. Então, por exemplo, no Forex, quando a gente trabalha com uma conta standard, uma conta padrão, qual que é o lote mínimo? O 0,01. É o mínimo do mínimo, tá? Então você tem que entender o cálculo ao qual você vai colocar risco na sua operação. Se você coloca um lote de 1 centavo, ou seja, 0,01, isso equivale a 1 centavo por ponto do mercado. Então, se eu fiz uma operação de compra no nível do preço X e o preço subiu 100 pontos, 100 vezes 1 centavo, $1, certo? Só que se o preço foi contrário, eu também estou
tomando uma perca de $100, de $1, desculpa. Ok? Então vamos lá. Se você tem um capital de $10, que as pessoas, por isso que eu falo que, cara, às vezes capital baixo ele não te dá gordura para aguentar oscilações fortes do mercado. O que é uma oscilação forte? Por exemplo, se a gente pegar um ativo convencional, sei lá, o dólar ienes, né, o USDJPY. Esse ativo, uma oscilação forte dele é mais ou menos 5 mil pontos. Tá? Isso é uma oscilação forte, quando o mercado está muito volátil, ou seja, ele pega uma tendência forte e não retorna o suficiente ao ponto de você falar assim, cara, tá com uma liquidez bacana. Ok? Se eu faço uma operação de 1 centavo e o preço sobe 5 mil pontos, eu estou negativo $50. Ok? Então, se eu tenho uma conta de $10, quebrou. Já não aguenta mais. Ah, Rodrigo, mas eu preciso aguentar os 5 mil pontos? Não, obviamente você vai colocar um stop mais estratégico. Porém, beleza, uma oscilação de 300 pontos já é algo totalmente normal. Todo dia você vai ver essa movimentação. Então, se você tem $10 na sua conta, colocou o lote mínimo de 1 centavo e o preço movimentou 300 pontos contra você, $3 do seu capital, ou seja, 30% já liquidou, ok? Então, isso é gerenciamento de risco. Então, quem tem capital baixo, o que eu recomendo? Trabalhar com conta micro. O que seria a conta micro? É uma conta que tem um lote fracionado. Você consegue abrir um lote menor que 1 centavo. Então, aí você consegue aguentar mais oscilações do mercado. Mas, mesmo assim, $10 não é um capital adequado para começar. Tá? Então, você tem que entender qual que é o cálculo do seu lote e qual que vai ser o seu stop, qual que vai ser o seu ganho, qual que é a oscilação máxima daquele ativo. Para quê? Para, se caso a operação for contrária, você não expor o seu capital, por exemplo, em 30%. Rodrigo, quanto que eu tenho que expor o meu capital? Cara, não existe uma regra absoluta. Tem trader que vai falar para você, coloca 1% na operação. Tem gente que vai falar, coloca 20%. Então, você tem que encontrar o seu operacional. Lógico que você não vai colocar 100%, né? Porque, obviamente, isso se torna muito arriscado, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de operar no mercado, aí tem duas formas de se operar que eu consigo explicar aqui de uma maneira bem coerente. Primeira forma de operar seria a operação com stop. Então, você já entra na negociação sabendo onde você ajusta o seu stop loss, que se o preço se movimentar até lá, ele sai da operação. Você já ajusta o seu take profit. Esse é o primeiro tipo de operação. O segundo tipo de operação é quando você trabalha com um grid. O que seria o grid? Você não coloca stop na operação e quando o mercado, por exemplo, você abriu uma ordem de compra, só que o mercado está despencando, se o mercado te der uma outra análise de compra, você entra comprado de novo, a fim de que o preço retorne e cubra essa perca anterior. Então, você não sai das operações. Ok? Então, vamos lá. Se você decidiu usar o primeiro tipo de estratégia que eu falei, que é com stop, você pode aumentar um pouquinho o tamanho do seu lote, porque, obviamente, você já sabe onde é o seu stop. Se você... Tem um limite para perda. Exato. Se você vai trabalhar com grid, o que, obviamente, também vai te dar uma assertividade muito maior, você tem que diminuir o tamanho do seu lote. É aí que muita gente erra. Por quê? A estratégia de grid, como eu falei, ela dá uma assertividade muito maior. Só que você tem que ter dinheiro, volume, tamanho de lote adequado para aguentar uma oscilação forte. O mercado movimentou 5 mil pontos contra e eu fui abrindo posição contrária. Porque a análise está me mostrando que o preço está no meu sentido, só que a análise não está sendo respeitada, que é totalmente normal. Então você começa a abrir posições para se manter nela, ter paciência, tem que ter, aí entra a parte do emocional, frieza de entender que o preço pode retornar, né? E aí o que acontece? Se você pega uma oscilação de 5 mil pontos e você calculou o lote errado e está fazendo um monte de operação, quebrou a conta. Então, por isso que, Rodrigo, trabalhar com grid ou martingale quebra a conta. Martingale eu não recomendo muito, vou explicar também qual a diferença. Só que se você souber calcular o tamanho dos lotes por uma oscilação forte de 5, 10 mil pontos, e chegando a 5, 10 mil pontos, você está com uma exposição ali de 20, 30%, cara, é impossível quebrar a conta, ok? E mesmo assim você ainda consegue tirar aquela rentabilidade de 5, 10, 15% por mês com bastante segurança. Dificilmente, se você tem uma análise técnica bem apurada, dificilmente você vai pegar uma tendência dessa. Quase impossível, só se for algo bem atípico de mercado mesmo. Entendeu? Então, uma oscilação de 1.000, 2.000 pontos contra você, totalmente normal. Né? Só que isso vai gerar o quê? Disposição? 3, 4, 5% do seu capital. Que não aciona o seu controle emocional. Ok? Então, gerenciamento de risco é isso, cara. É você saber calcular o tamanho do lote que você entra, baseado no seu capital, para você ter uma lucratividade de 5 a 10 a 15% ao mês, mas sem expor tanto o seu drawdown, que é o seu rebaixamento ali em operação.
Fechou? Alguma dúvida? Certo. Acho várias. Que tem todas. Várias. Mas tiver... depois a gente fala mais sobre isso. Ok. Mas deu para entender como funciona o gerenciamento de risco. Lógico que eu não vou saber fazer. Mas... Sim. Tudo é baseado no capital. Então, assim, por exemplo, vou já dar a letra aqui. Uma pessoa que começa com capital de $250 para baixo vai abrir uma conta na corretora XM, que é a corretora que a gente recomenda, uma conta micro, e aí você pode trabalhar com lote de 0,10, que é o lote mínimo para a conta micro. Bem tranquilo, não vai expor seu capital. Só que assim, não vai sair abrindo um monte de operação, né? Abre as operações de forma estratégica, faz o preço médio, pode sair, ou coloca o stop, aí fica a critério de cada um, tá? Então, quando o cara está começando, a gente já falou muito de conta demo, né? Mas vamos supor que o cara saiu da conta demo e ele quer ir para a conta real. O que você pode fazer para você ter mais segurança? Você põe $250. Cara, você vai trabalhar 3, 4, 5 meses com lote de 0,10. Você não precisa aumentar o lote. Daqui 3, 4, 5 meses, você vai fazer o levantamento. Pô, cara, eu fiz 400 operações, acertei 280, errei 120. Entendeu? Então, você sabe que você está se tornando consistente também numa conta real. Aos poucos, você vai aumentar. Então, assim, o cálculo é o seguinte, $250, lote de 0,10. Se você tem um capital de 500, o que você faz com o lote? Dobra. 0,20. Se você tem 1.000, dobra de novo, 0,40. E assim sucessivamente. É isso que muita gente não entende. Às vezes o cara ele tem $250, ele quer abrir um lote de 10 centavos. Cara, não vai dar certo. É muita exposição. Qualquer oscilação forte do mercado vai te tirar o seu capital, vai abalar o seu emocional e aí você, com certeza, vai ter uma perca e uma frustração. Ok? Show. Gerenciamento de risco, ok. Vamos falar agora... Segundo pilar. Vamos falar do emocional, que eu acho que ele vem mais importante ainda do que a técnica. O que acontece é o seguinte, cara... Por exemplo, em janeiro agora, a gente fez 8% de rentabilidade com o nosso sistema, a nossa plataforma. Teve uma semana que foi uma semana bem difícil, porque o mercado estava muito tendencioso, não estava respeitando a análise. E muitos clientes começam a chamar, cara, olha, o negativo aqui subiu um pouquinho. Tipo assim, a gente chegou acho que 7% de drawdown, o que é muito comum, muito normal para mim. Mas para quem nunca viu, acaba assustando um pouco. Sim. Então, o emocional ele é o quê? Você saber manter a frieza, ok? E saber se aquele momento é adequado para você sair ou não da operação. Eu poderia ter saído com 7%, mandar uma mensagem para todo mundo, pessoal, hoje não deu, a gente teve uma perca aqui de 7%. Por quê? Porque eu faço grid, né? Só que de forma bem estratégica e bem calculada. Meu gerenciamento de risco, cara, faz 3 anos que eu faço isso e não dá errado. Então não tem por que mudar. Lógico que a gente sempre vai melhorando. Pô, passei um sustinho aqui, não vou fazer mais. E vai sempre apurando, né? Então o que acontece? 7% de drawdown. Aí a pessoa que não tem o emocional, ela já começa a querer meter o dedo no botão e sair da operação, sendo que não tem necessidade. Cara, você ainda tem 93% de capital para aguentar a pancada. Então a gente já estava com um cenário assim de, cara, sei lá, tava tipo 4.000 pontos contrário, que já é muito extremo, o mercado precisa voltar, senão quebra o país. E eu falei, mano, a gente não vai sair da operação, a gente vai manter. E tanto é que a gente se manteve, as operações fecharam todas com lucro e pronto. Agora, se a gente observa que pô, esse 7% está se transformando em 10%, em 15%, em 20%, o mercado está muito louco, aí você sai da operação. Pô, Rodrigão, mas 20% do capital é normal? É o que eu estou te falando. Eu uso a estratégia de grid, tá? Por quê? Porque isso me traz uma taxa de assertividade maior e eu tenho frieza para aguentar as oscilações do mercado. Então, por exemplo, pô, perdi 20%. Aí o que eu faço no próximo mês? Ao invés de eu buscar de 5 a 10, eu busco de 10 a 20 e recupero os 20. Em 2 meses no máximo, entendeu? Então, assim, por exemplo, faz muito tempo que eu não passo um mês negativo. E sempre mantendo de 5 a 15% e o drawdown abaixo de 20%. Entendeu? Então, para mim é muito tranquilo. Se o drawdown chegar a 50%, muito difícil. Mas se precisar abrir mão do capital, aí você precisa abrir mão do capital, mas sem deixar o seu emocional tomar a decisão. Tem que ter, cara, tem que ser frio. Para você trabalhar no mercado financeiro, você tem que ser frio. Só que essa frieza, ela só vai vir com o tempo. Tá? Então, por exemplo, você vai abrindo as suas negociações, o seu drawdown ele vai oscilando. Quando o drawdown está baixinho, o seu emocional fica de boa. Então, quando o drawdown sobe mais, aí o seu emocional já altera um pouquinho. Então, é isso que as pessoas precisam entender. E tem que entender o seguinte, cara, às vezes, por mais que o seu emocional tá mandando fechar a operação, você tem que trazer a sua parte racional para o negócio, falar assim, pô, cara, mas tá tudo ao meu favor, por que eu vou sair da operação? Entende? Aí entra o conhecimento técnico. Né? Isso, é aí que entra a análise técnica. Sim. Porém, todavia, também você não pode confiar 100% na sua análise técnica. Por quê? Porque às vezes o mercado não vai te respeitar. Então você tem que saber o momento de sair.
Rodrigão, qual que é o momento bom de sair? Cara, eu sempre analiso máxima do preço e mínima do preço. Gráfico D1 e gráfico W1. Por quê? Toda vez, na verdade não é toda vez, mas vamos falar 95% das vezes, que existe um rompimento de uma máxima ou rompimento de uma mínima naquele preço, ele tende a pegar mais força no sentido da tendência. Então, por exemplo, o preço está próximo da máxima. Primeiro ponto, você nunca vai abrir uma ordem de compra na máxima, não faz sentido nenhum. Então, provavelmente você vai estar posicionado para venda, esperando com que o mercado retraia, né? Se o mercado rompe aquele cenário e você já está com, por exemplo, 15% de exposição, aí você precisa entrar com uma intervenção. Ou abrir mão das operações, ou você pode abrir uma ordem de proteção, ou você pode travar as operações fazendo hedge. Olha, cara, eu tô dando dica aqui milionária, velho. Isso daqui é só no curso que a gente pode ensinar. Então, você pode travar as operações fazendo hedge, né? Tem gente que chama de RID, aí fica a critério de cada um, né? Faz a operação contrária. Se você está com um lote de 20 centavos para venda, você abre um lote de 20 centavos para compra, você trava a operação. Ok? No Forex dá para fazer isso, B3 não dá. E aí o que você faz? Você opera um outro ativo, faz lucro nesse outro ativo e fecha as operações que você estava preso. Então você abate. Legal. E agora? Da onde eu parei? Falando do emocional. Então, cara, é o seguinte, ó. O que as pessoas precisam entender é o seguinte, o mercado, não adianta você assoprar para ele se movimentar. Ele se movimenta no tempo dele, no momento que os tubarões, que as baleias, né, movimentam o mercado com dinheiro mais forte, ok? Então, se eu tô contrário, por exemplo, cara, eu já fiquei preso 5 meses numa operação. Nossa, mas que desespero, cara, o preço não volta, tal. E a pessoa, ela... Aí que entra o emocional. Cara, eu sei que o preço vai voltar, relaxa. Opera outro ativo, faz um lucrinho ali, vai abatendo, entendeu? Então, às vezes, não adianta você querer forçar o mercado. Vamos citar um exemplo? Hoje é quinta-feira, né? Terça-feira, geralmente a gente faz um lucro médio aí de 0,40% a 1% ao dia, tá? Mas terça-feira a gente fez 0,16%. E ontem a gente fez 0,12%. Ou seja, o lucrinho, nossa, bem pouquinho. Mas, na verdade, ontem não era nem para ter lucrado. Tipo assim, umas 4 horas da tarde que deu uma movimentaçãozinha forte lá, eu consegui fechar uma operação. Mas e se não movimentasse? Se eu ficasse sem lucrar aquele dia? Normal, cara, relaxa. Então, vamos lá. Falar de emocional, você tem que pensar sempre no seguinte. Segurança, ok? Minha conta tá segura? Tô com o lote certinho? Tá segura. O que eu conseguir fazer de lucro com a minha conta segura é lucro. Se você fizer 1%, 5%, 30%, beleza. Desde que a sua conta esteja em segurança. Porque assim, às vezes o cara fala assim, nossa, cara, fiz 50% de lucro esse mês. Beleza, mas o cara se expôs 70% de capital. Entendeu? Agora, se o cara falar assim, pô, fiz 50% de lucro, só que eu me expus 5% só. Aí sim vale a pena. Entendeu? Então, quando eu trabalhando no mercado, eu nunca penso no lucro, cara. Eu penso na segurança, porque o lucro é consequência. O que eu consegui fazer de lucro, benefício. O que eu não consegui fazer, segurança. Pronto, beleza? Conseguimos entender essa parte de emocional? Legal. Então vamos para a parte de análise técnica. Aí, cara, a análise técnica é complicado, porque existem milhares de conteúdos na internet que às vezes acaba complicando a cabeça do iniciante, né? Então vamos lá, vou te passar algumas dicas aqui para você que está aprendendo a ser trader. Leve em consideração, porque aqui eu não falo nada do que não é real. Eu vou te falar o que funciona de verdade, então aplica, porque funciona, ok? Cara, o cara às vezes ele aprendeu uma técnica ali com o fulano da esquina e aí ele vai chamar aquela técnica de papagaio dourado. Aí tem o outro da outra esquina ali que aprendeu outra técnica e aquele ali chama o pavão vermelho. E por aí vai, cara. Aí cada um dá um nome, só que é tudo a mesma coisa. Entendeu? É tudo análise técnica. Pronto. Rodrigão, como é que você analisa as estratégias de entrada? Porque assim, a análise técnica é para você conseguir fazer as suas entradas, né? Suas negociações. Qual é o momento certo de apertar o botão e entrar na operação? Ok? Então a análise técnica é para isso. O gerenciamento de risco, você define o tamanho do lote e o emocional vai ser consequência desses dois fatores, né? Legal. Eu sempre analiso o gráfico em D1 e W1. O que seria isso? É o time frame, né? É o tamanhozinho das velas, aqueles pauzinhos vermelho e verde, ou dependendo da cor que você coloca aí o seu gráfico. Então, em D1, cada vela tem um dia. W1, cada vela tem uma semana. Então, ou seja, eu pego um período bem extenso. Eu consigo saber onde está a mínima, consigo saber onde está a máxima.
e eu consigo traçar as linhas de tendência. Ok? A primeira análise que eu faço é identificar a tendência. Então você pega todos os topos ou todos os fundos e você vai traçar uma linha, certo? Então, se o preço está chegando próximo àquela linha, eu sempre começo a pensar em posições inverso, contrário. Então, por exemplo, se o preço está tocando numa linha máxima, eu começo a pensar já na venda. Por quê? Porque há uma resistência que me mostra que possivelmente os caras fortes da grana vão empurrar o preço para baixo. Então vamos lá, o que muita gente não entende é suporte e resistência, né? Eu só sei analisar suporte e resistência. Suporte e resistência existe na horizontal, ok? E existe na diagonal, que é justamente o canal. Na diagonal vai te mostrar a tendência. E na horizontal vai te mostrar os pontos de reversão. Então, por exemplo, tracei aqui uma linha de tendência de alta. Cara, o preço tocou na linha de baixo, então eu já começo a pensar em compra, só que eu já não abro a posição de compra ainda, eu espero o preço me dar confirmações, tá? Então, primeiro ponto, análise macro, que é justamente essas análises num time frame grande, tá? D1, W1. Beleza. Já consegui definir que, cara, o preço está próximo à máxima, próximo à mínima, então eu vou evitar de abrir posições a favor da tendência naquele momento, porque tende a voltar. Só que eu vou aguardar a confirmação que eu faço onde? Nos gráficos menores. M30, H1, geralmente eu uso H1, beleza? Cara, presta atenção numa coisa. Lembra que eu te falei? Tem um canal, o preço está tocando lá na linha de baixo, está me mostrando que pode subir e eu vou aguardar a confirmação. Qual que é a confirmação? Toda vez que o preço pega uma tendência, ele chega próximo à LTA ou à LTB, que é a linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa, ele tende a consolidar, ele tende a perder um pouco da força. Então você vê que, cara, estava uma tendência de alta e você vê que as velas começam a aparecer umas velinhas vermelhas, ele começa a lateralizar e você muda o gráfico para H1, espera ele lateralizar, que aí ele vai fazer um suporte e resistência na horizontal, e a hora que ele fizer o rompimento, aí você faz a negociação. Então é assim que eu faço as minhas análises. E com o robô é da mesma forma. O que acontece, cara? O robô, por exemplo, qualquer robô, pega o robô Toreda hoje, o programa em si, a programação, ele só vai conseguir analisar um time frame, pelo menos o meu robô. Então a gente geralmente analisa em M5, que é gráfico de 5 minutos, é um gráfico curto. Então, às vezes, por exemplo, se o preço está na máxima em D1, o robô não consegue identificar isso. Então, às vezes, ele acaba comprando. Por quê? Porque em M5 está mostrando compra, mas em D1 não. Só que D1 é o time frame mais forte. Então, o que eu faço hoje com o robô para ter uma assertividade maior? Dentro do MetaTrader, dentro da plataforma, quando a gente configura o robô, eu posso opcionar se eu quero só ordens de compra ou só ordens de venda. Então, se eu sei que o preço está na máxima, que ele pode haver uma possível reversão para a venda e aquele momento está perigoso abrir compra, o que eu faço com o robô? Só programo venda. E aí, através dos indicadores e algoritmos que ele tem, ele vai identificar o melhor momento de venda e vai entrar vendido, ou vice-versa. Então, a análise técnica que eu faço, cara, é arroz com feijão simples desse jeito. Price Action, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa em gráficos maiores. E depois eu mudo para H1 para encontrar as expansões horizontais, que é a lateralização. E no rompimento a favor da tendência, da possível reversão, eu entro na negociação. Simples desse jeito. Rodrigo, mas aí tem um monte de gente que fala aqui de padrão de candle, Harami de baixa, a mulher grávida, martelo invertido, oco e tudo aí, por aí vai. Cara, isso daí são apenas possíveis confirmações da sua negociação. Tá? Mas não é o que vai de fato fazer você ter uma alta taxa de assertividade. Porque, como eu falei, às vezes o preço está lá na máxima, aí você vai mudar lá para M5, está te dando um sinal de compra, mas você esqueceu de olhar em D1 que possivelmente o preço pode despencar. Então, se ele romper aquele suporte, ele despenca. Entendeu? Então, quer aprender a ser trader, cara? Só analisa isso. Gráfico seco, não precisa de indicador. Tá? Quem precisa de indicador é robô. Por quê? Porque o robô não está vendo o que eu vejo, ele precisa de matemática. Então, no robô a gente coloca algoritmo, matemática e indicador, ok? Mas quando você vai analisar, sendo você o trader e você fazendo as operações, você vai analisar em time frame maior, D1, W1, H4, né? Faz as suas marcações da linha de tendência, ok? Espera o preço chegar lá e aí você vai pensar na operação contrária, só que você não vai entrar naquele momento. Aí você muda para um time frame menor, espera a consolidação do preço e aí você entra a favor do rompimento.
É isso que eu faço, cara. Uma taxa de assertividade absurda. Rodrigo, beleza. E aonde que eu coloco o meu stop? Simples. Se o preço foi lá, tocou na máxima, a gente está pensando em quê? Em venda, certo? Coloquei em H1, espera lateralização. Lateralizou, eu tenho uma resistência e tenho um suporte em H1. Rompeu para baixo, eu vou entrar vendido. Onde que eu coloco o meu stop? Acima da resistência. Um pouquinho acima da resistência. Por quê? Porque aí se o preço romper para cima, ele vai continuar aquela tendência. Entendeu? Simples assim. Agora, Rodrigão, não quero usar stop, eu quero usar o grid. O que eu faço? Aí você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, tá lá na sua máxima, você abriu ordem de venda, se o preço não respeitar, você vai precisar vender de novo mais para cima. Então você tem que, antes de abrir a sua primeira operação, entender aonde que serão as próximas operações, onde que são as próximas resistências, porque toda vez que há um rompimento, ele vai buscar ou o próximo suporte ou a próxima resistência. Na próxima resistência, por exemplo, nesse cenário que eu estou falando que você entraria vendido, você abre uma nova operação, evitando de dobrar o lote. Porque assim, o cara abre uma lote de 1 centavo, na próxima ele quer abrir de 2, depois ele quer abrir 6. Não. Você vai tentar abrir no mesmo nível, tipo assim, no mesmo tamanho de lote ou aumentar só um pouquinho para que você não saia do gerenciamento de risco. É isso, cara, os 3 pilares. Se você dominar essas 3 coisas, você é um trader completo. Que isso, velho, que aula. Que aula? Um dia a gente vai sentar e mostrar isso no gráfico. Top. Beleza? Para vocês aprenderem ainda mais. Você podia fazer uma live na Twitch, velho. Na onde? Fazendo a análise e falando na hora. Acho que não sei se pode mostrar ou não. Pode. Pode? Pode. Você podia fazer uma live um dia. Verdade. Fazendo uma análise ao vivo. Fazemos. Porque assim, ó, é muito fácil olhar o gráfico para trás e falar assim, aqui você deveria ter entrado assim. Mas não, ao vivo é outros 500. Mas a gente faz. Sem problema nenhum. E aí eu mostro quais são os meus posicionamentos de negociação. Cara, aqui dá para entrar vendido, aqui não dá. Ó, aqui eu vou aguardar tal confirmação, aqui eu não vou, aqui não tem nada. Pronto. E aí tem a situação do cenário seguinte, às vezes você vai abrir 10 ativos, mano, e não vai ter oportunidade. Aí o cara que não tem um emocional bacana, o que ele faz? Ele quer brigar com o mercado, ele vai abrir uma operação onde não é para abrir e aí toma loss à toa. Por isso que são os 3 pilares, né, cara? Você não pode confiar só em uma coisa. Não, são os 3 juntos, é uma engrenagem, né? E paciência, né, cara? Tem que ter paciência porque o mercado ele se movimenta do jeito que ele quer, não é do jeito que a gente quer. E aí, por exemplo, às vezes, cara, você vai fazer uma análise 100% correta e o preço vai contrário. E aí? Aí o cara se frustra. Não, cara, eu tô analisando tudo errado. Mano, relaxa, não foi você que errou, o mercado não tá te respeitando. Se você está seguindo isso que eu estou te falando, traçando um canal de alta, canal de baixa, em D1, W1, é isso que os players estão vendo também. Só que às vezes o mercado não vai respeitar e está tudo bem. Aí o cara errou uma vez, ele quer mudar de estratégia. Aí ele errou uma vez, ele quer mudar de estratégia. E aí por isso que o cara não tem consistência. Fica pulando de galho em galho. Top? Top. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado, né, do nosso conteúdo. E ó, não se esquece de inscrever o canal, mandar para aquele seu amigo que abre um monte de operação aí e depois se frustra, acho que a culpa é do mercado. Mas estamos aqui para ajudar. É isso aí. Top. Obrigado, irmão. Tamo junto. Um abraço, galera.